Olá, bom dia. Vamos aqui iniciar mais uma transmissão. Bom dia, Janaína. Todo mundo preparado aí para logo cedo mais um estudo? Bom dia, Lisiane. Vamos lá. Hoje nós vamos tratar, o tema seria aí, digamos assim, as regras mais solicitadas, mais pedidas da Lei dos Registros Públicos, né? Com relação aos concursos. Mas eu tenho tido várias solicitações, é um tema bastante do momento, a medida provisória 1085 de 2021. Então eu vou me permitir, com a compreensão de vocês, de fazer sim a menção a vários dispositivos da Lei de Registros Públicos, mas também abordar alguns aspectos, não vamos tratar de todos, seria muito extenso, da nova medida provisória. Então nós vamos ter esse lado, não só essa coisa de um retrospecto de concursos, mas também falar da medida provisória. E uma outra coisa que eu verifiquei na preparação da aula, bom dia, Rufato, bom dia, foi o que diz respeito ao fato de a gente já ter analisado várias regras. Quando nós tratamos do RCPN, quando nós tratamos do RI, já houve nessas respectivas aulas a análise de várias regras importantes, né, da Lei dos Registros Públicos. Então, vamos dizer assim, uma parte do que seria o caso de dizer numa aula de hoje já foi dito. Então, como abriu esse espaço, porque já houve a explicação de várias regras, eu diria que sobrou um tempinho, ou enfim, tornou-se pertinente pelo momento e também porque, vamos dizer assim, tem esse espaço de tempo, tratar da medida provisória 1085. Então hoje nós vamos tratar sim de algumas regras não vistas antes, né? Vamos tratar de dispositivos novos ainda não analisados, mas também vamos mencionar algumas alterações da medida provisória 1085, tá bom? Então é isso que eu queria dizer para vocês, sempre reiterando que toda e qualquer aula de qualquer professor é importante uma revisão, toda aula merece ser revista. Então já falei aí da técnica do gravador, enfim, cada um usa aquilo que acha que está melhor ao seu alcance, mas é importante sempre que uma aula seja revisada, ou eventualmente que você faça uma anotação daquilo que é mais importante para você, daquilo que você acabou de aprender, e para fixar aquele aprendizado, sim, faça uma pequena revisão. Me desculpem, mas os mais antigos vão lembrar daquelas aulas do telecurso, né, que tinha na televisão, e todas as aulas do telecurso tinham um determinado formato, e naquele formato sempre existe no final uma revisão, rapidamente, mas ela ajuda a fixar os conceitos. Bom dia, Gilson. E também existe o que? Você, quando vai ler um artigo, tem toda a colocação do contexto do problema, a abordagem daquele problema em vários aspectos, e no final você tem lá no meio a fundamentação, a explicação, e no final do artigo você tem a conclusão. Então note bem que essa conclusão, até certo ponto, funciona como uma revisão. Aliás, eu vou contar um segredinho aqui para vocês. Quando eu vou ver um artigo, e existe tantos publicados, em particular na internet, eu vejo qual é o tema e vejo a conclusão. Através da conclusão, eu já sei, digamos assim,
o que o autor pensa, o que ele defende. E dependendo, claro, do assunto ou da profundidade que eu quero tratar aquilo, etc. e tal, eu posso às vezes me interessar por ler o restante do artigo ou mesmo descartar e procurar mais artigos a respeito que talvez sustentem outro ponto de vista, etc. e tal. Sabe quando você vai pesquisar jurisprudência e você quer uma e despreza a outra? Então, isso também é possível você fazer com os artigos jurídicos e não precisa ler a íntegra dos artigos para isso. Basta que você veja a conclusão e se ela te agradar ou não, você vai se interessar por ele e vai, enfim, ver quais são os argumentos. Isso aí. Bom, então vamos falar da lei dos registros públicos, né? Que aspectos dela são muito exigidos no concurso, que mudanças que ela sofreu, ok? A lei do registro público, já falei, mas eu repito, ela regula a atividade dos registros. Então você vai ter na lei dos registros públicos o quê? Registro de imóveis, vai ter o registro civil de pessoas naturais, vai ter a regulamentação do RTD e também vai ter a regulamentação do registro de pessoas jurídicas, ok? Muito bem. Não há tratamento na lei dos registros públicos a respeito do tabelionato de protestos. Nós fizemos o estudo disso nesta semana e vimos que há uma lei própria que trata do tabelionato de protestos. É a 9492 de 97. Então, para o tabelionato de protestos, não tem aplicação a lei de registros públicos. Também não se aplica a lei de registros públicos para regular a atividade notarial, né, do tabelionato de notas. Por quê? Não obstante o tabelionato de notas tenha que conhecer bem a lei de registros públicos, afinal de contas, eles produzem os tabelionatos, vários e vários títulos, várias e várias escrituras que precisam ser registradas, e a feitura dessas escrituras demanda, sim, a observância de várias regras e de vários princípios do registro de imóveis, então precisa ter o conhecimento, mas ela não regula a lei de registros públicos, a atividade notarial e registral. A atividade notarial e registral está mais prevista no Código Civil, né? E também em leis esparsas. Existe a regulamentação bastante detalhada do Código de Normas, entende? Mas não há, digamos assim, regulação da atividade notarial, seja de protesto, seja do tabelionato mesmo, né, de notas, pela Lei de Registros Públicos. Ela se aplica ao RI, RCPN, RTD e RPJ. Então isso aí eu quero deixar bem claro. E nos registros sabemos que os atos são praticados em livros. Esses livros hoje estão cada vez mais migrando para um formato digital, e isso a própria medida provisória 1085 reforçou, já que ela trata do sistema de registro eletrônico. Mas ainda existem vários cartórios mais antigos ou em cidades menores, e a própria lei de registros públicos ela também é antiga, dizendo que os livros podem sim ser feitos em papel. Muitos, apesar de existirem as versões eletrônicas, os dados enviados para centrais, aquilo digitalizado e salvado em nuvem, etc., continuam existindo vários livros físicos. As matrículas, ninguém tenha dúvida, são folhas soltas de fichas onde nós imprimimos e assinamos os atos praticados. Aquilo também é colocado numa central, também é digitalizado, mas existe sim a via física em papel. Nos tabelionatos também não é uma coisa totalmente digital. Eu diria que por segurança há uma dualidade. Há a versão digital, com todas as vantagens e com toda a comodidade que isso propicia,
mas também existe a via física, a via em papel. E em tabelionatos pequenos, não faz muito sentido, com um pequeno movimento, que às vezes tenha que comprar lá um livro maior, com 200, com 300 páginas, etc., que às vezes vai ficar inclusive aberto muito tempo. Então, uma regra que às vezes é lembrada e cobrada é o artigo 5º, que diz que pode haver autorização para que seja diminuído o número de páginas dos livros até 1/3. Então, se um livro pode ter, digamos, 300 páginas, é possível que o cartório tenha ali uma autorização para que o livro seja reduzido a apenas 100 páginas. É uma forma de baratear um pouco mais a aquisição daquele livro e também é uma maneira de tornar um pouco mais seguro, porque o ideal de um livro é que ele seja feito, mas também seja encerrado quanto antes. O livro ficar aberto, sempre existe, em tese, a possibilidade de alguma alteração, de alguma manipulação, tanto que, quando se atinge o número correto de folhas, essas folhas são soltas, há rapidamente a encadernação desse livro. Então, é só para saber que não é inflexível essa história do número de páginas. Pode haver, sim, uma autorização para que o livro tenha menos páginas e essa diminuição ela pode fazer com que o livro tenha apenas 1/3. Então, essa regra ela faz sentido, obviamente, nos livros físicos, de papel, e, sobretudo, quando não se trata de um livro de folhas soltas. É uma regra que tende, eu diria, a cair no desuso. Acho que ela já é pouco utilizada, mas ela ainda persiste na nossa lei de registros públicos, ok? Os livros de registro, vamos lembrar, normalmente há sempre uma numeração das páginas, das fichas, uma numeração do próprio livro e, não raro, a numeração do ato que se pratica. Então você tem aí as matrículas, dentro das matrículas os atos também são numerados, você tem averbações, você tem registros, No caso do RCPN, é bom lembrar, também existem as anotações. No RI temos registros e averbações, mas no RCPN também existem, além dos registros e as averbações, as anotações. Muito bem, vimos uma regra, mas eu quero dar uma repetida, que é o artigo 9º, que diz que será nulo o registro lavrado fora dos horários regulamentares ou em dias em que não houver expediente, sendo civil e criminalmente responsável o oficial que der causa a esse tipo de nulidade. Então veja, o registro não é para ser praticado, vamos falar assim, com o cartório fechado. O serviço deve ser feito dentro do horário do expediente. Às vezes existe um horário interno um pouquinho diferente do horário do público, Às vezes fecha-se para almoço, alguém fica lá trabalhando na hora do almoço, etc. e tal. Não é esse o problema, isso pode ser feito normalmente. Mas não é para se lavrar um registro, a princípio, num sábado, num domingo, enfim, um dia que não seja um dia de trabalho. Só que essa regra do artigo 9º, que existe exatamente para gerar segurança, não é? Para que se saiba que não ocorre a prática de atos quando o cartório não está aberto, nada é feito ali meio que escondido, ou debaixo do pano, ou corrido no fim de semana. Isso não vale para o RCPN, a gente já falou. O RCPN tem um horário regulamentado de forma diversa. Ele pode atuar de sábado, que é uma praxe, inclusive normalmente de sábado são feitos os casamentos, como eu mencionei, também no domingo e até no sistema de plantão, já que sabemos, ninguém escolhe o tempo e a hora para falecer e é desejável que o registro do óbito seja feito o quanto antes, seja feito de imediato. Num cenário ideal, todo mundo seria enterrado já com o óbito registrado. Então, só para enfatizar que o artigo 9º não se aplica ao RCPN,
mas ele está lá e de fato não se pode praticar atos fora do expediente. Eu tenho um sistema no computador, eu acesso de casa inclusive, e por vezes no final de semana, no sábado e no domingo, e o sistema já está programado como uma espécie de lembrete dessa regra. Quando você carrega, ele fala: atenção, hoje não é um dia útil. Significa, você pode trabalhar, você pode estudar, você pode fazer um rascunho e etc e tal, mas não é dia de fazer registro, ok? Então o próprio sistema já nos dá esse alerta, ok? Isso aí é uma questão prática que normalmente você não vai encontrar nos livros, né? E agora isso teve uma alteração, né? A questão de prazos, a questão de tempo, olha lá, o artigo 9º do parágrafo 1º, então agora uma primeira referência à medida provisória 1085, diz que os dias e até mesmo as horas, nós temos prazos em horas, né? Por exemplo, para emitir certidão, eles são contados em dias e em horas úteis, né? Estabelecidos para a vigência da prenotação, também para pagamento de emolumentos, para a prática dos atos, né? Tudo isso agora é uma importante alteração. Por quê? Porque, veja, uma das inovações, uma das mudanças que ficaram bem claras no CPC aí, último, foi a contagem do prazo em dias úteis. Antes eram contados os prazos em dias corridos. O que significa contar o prazo em dias corridos? Contar em dias corridos quer dizer que os dias inúteis que estão no meio daquela contagem, eles são irrelevantes. Você não está contando, chega no sábado, aí passa o sábado, passa o domingo e volta a contar na segunda-feira. Não. Costuma ter relevância, sim, se a contagem vai se iniciar ou vai terminar em um dia que não seja útil. Aí, sobretudo no final, é normal de que o prazo prorrogue-se até o dia útil imediatamente seguinte. Mas na contagem em prazos corridos, não é irrelevante, digamos assim, que no decorrer da contagem, uma vez iniciada, sobrevenha um dia que não seja útil. Então, se você tinha um prazo só de 5 dias e o primeiro dia foi a sexta-feira, primeiro dia sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Na terça já é o último dia. Acaba num prazo curto quando ele é contado em dias corridos, por vezes tendo um fim de semana ou até um feriado no meio, você acaba tendo esse prazo muito, na prática, diminuído, meio que decepado, né? Então, muitas vezes é inconveniente você rezava para que aquela intimação saísse num outro dia para você ter meio que mais tempo, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, que dependendo do dia, uns têm a sorte de ter mais tempo ou menos tempo, o que nós temos hoje é a contagem do prazo em dias úteis. Então, os prazos foram diminuídos em termos numéricos. Então, você tinha prazos de 30 dias que passaram para 20 ou que passaram para 10, mas o que acontece? Como eram dias corridos e agora são dias úteis, a diminuição, digamos assim, não é tão grande quanto parece, porque dentro de uma contagem de um certo período, por exemplo, de 10 dias, você vai ter final de semana. Dependendo aí, você vai ter um final de semana ou 2, aí depende de que dia começa. Ora, quando você tem 10 dias com um final de semana no meio, os 10 dias viram 12. Então, já é um tempo a mais. Quando você tem 2 finais de semana num intervalo de 10 dias, você já tem então esses 10 dias na prática se transformando em 14. Então, houve diminuição, isso é fora de dúvida, e não foi uma diminuição pequena, mas atenua essa diminuição. Se você trabalha num cartório, você ganha um fôlego, digamos aí, às vezes se está meio apertado nos prazos,
para trabalhar no final de semana, quando isso for preciso, um sábado, um domingo, porque aquele dia não está sendo contado. Então, você vai lá, dá um gás, trabalha, se esforça, consegue regularizar. Já na sistemática que vigorava até agora, os finais de semana eram computados. Então, o que acontecia? Segunda-feira era sempre um dia de mais trabalho, de mais serviço. Por quê? Porque o que vencia na sexta, você entregou na sexta. E o que vencia no sábado, você só pode fazer na segunda. E o que vencia no domingo, você só pode fazer na segunda. E o que vencia na segunda tem que ser feito na segunda. Então, na segunda, na verdade, você tinha um serviço, para quem trabalhava ali no limite do prazo, de 3 dias para fazer. Então, isso alterou, isso mudou. Então, fique ciente de que a contagem do prazo agora é feita como no Código de Processo Civil, em dias úteis, ok? Muito bem. E eu pergunto, não tem como você registrar uma alienação sem que você exija e tenha a comprovação de um pagamento de uma transmissão, em se tratando aí de um imóvel? Eu diria que não, porque é requisito do registro a verificação do pagamento, do recolhimento do tributo incidente sobre aquele negócio. E há tributos que incidem sobre as transmissões. Se ela é gratuita, incide o ITCMD, numa doação, no inventário. Se é uma transmissão onerosa, como uma permuta, uma compra e venda, uma dação em pagamento, enfim, o negócio que for, aí incide o ITBI. E diz o artigo 12 que nenhuma exigência fiscal ou dúvida obstará a apresentação de um título e o seu lançamento no protocolo, com o respectivo número de ordem, sempre que dessa precedência decorra, nos casos em que da precedência decorra a prioridade de registros para o apresentante. Bom, na verdade, sempre temos a prioridade no registro dada pelo protocolo, são raras as exceções. Mas o que a lei coloca é que você não pode impedir que a pessoa protocole por estar faltando aquele, por exemplo, o recolhimento do tributo, ou de transmissão, ou uma certidão. Por quê? Porque se você recusar o protocolo, a pessoa não terá protocolado. E não tendo protocolado, não vai conseguir ter a prioridade. E aí, se tiver um outro título contraditório, esse título poderá ser registrado e a pessoa poderá, digamos assim, ser prejudicada, não ter o seu imóvel, não conseguir o seu direito. Então, essas exigências fiscais vão ser feitas na análise por meio de uma nota devolutiva, mas elas não vão fazer com que o protocolo não seja feito. A pessoa faz o protocolo e ela, vamos assim, corre atrás daquilo que está faltando, porque tem um tempo de vigência desse protocolo e esse documento sendo complementado ainda no período de análise, vai se verificar. Olha, entrou no dia 5 e ele trouxe o documento fiscal no dia 7. Não tem problema nenhum. Quando foi analisado o documento fiscal já estava ali, não tem nenhum problema, o registro vai ser feito. Mas imagine se eles fosse recusado o protocolo, ele saísse com o título debaixo do braço, fosse na prefeitura, fosse não sei aonde, não sei o que lá, e no dia 7 voltasse. Aí ele volta no dia 7, e o que aconteceu? No dia anterior, no dia 6, entrou um outro título, entrou um outro protocolo, e a pessoa registrou o imóvel, ou vai registrar esse imóvel, já que tem prioridade. Então não cabe, é indevida a recusa ao protocolo por detalhes, por deficiências de natureza fiscal. Eu até acho que é válido alguém que recebe um documento ali no balcão, dá uma olhadinha, fala, nossa, não tem aqui o ITBI? Ah, não tem, eu não paguei. Então não vai pegar, devolver, vai pagar, depois volta. Não. Protocola, mas pode já alertar a pessoa, olha, se só puder, corra atrás de regularizar isso, porque o registro não vai poder ser feito sem o recolhimento desse tributo, tá bom? Então, mas não pode haver recusa. Eu diria até que, em tese, nada pode justificar uma recusa de protocolo. Eu só vejo uma recusa que poderia ser assim injusta. Você falar para a pessoa, olha, esse imóvel não é deste cartório. Esse imóvel pertence ao cartório da cidade tal.
E aí não faz sentido que a pessoa protocole, porque se ela coloca o título ali, ele não vai entrar no cartório certo. E entrar com o título cedo, rapidamente, mas no cartório errado, não adianta nada, porque a competência que permite produzir o efeito da pernotação é uma competência de natureza territorial. Ora, tem que estar no território certo. Se você entra no dia 5 num cartório errado e alguém entra no dia 7 no cartório certo, qual título que você acha que vai ser registrado? O do dia 7. Então, quando alguém se negar a protocolar, dizendo que não é neste cartório, é noutro, parece que ele está fazendo uma coisa ruim, né? Negando o protocolo, uma coisa ruim para o usuário. Não, na verdade ele está fazendo um grande favor, porque aí a pessoa vai ser induzida, orientada, encaminhada para levar no lugar certo, onde os efeitos desejáveis vão ser produzidos, ok? Então, lembrando então dessa que não pode haver recusa por causa de questões fiscais. E também lembrando que além do protocolo, nós temos aqueles títulos que são apresentados apenas para quê? Exame e cálculo das formalidades, do preenchimento dos requisitos e também o cálculo das custas. Esses títulos que vão ser apenas apresentados para exame e cálculo, eles não entram no protocolo, não geram prioridade e já vimos a necessidade de ter um requerimento específico, exatamente para que a pessoa esteja ciente de que não há os efeitos da prenotação, mas ainda assim conscientemente queira que seja feita apenas uma análise ali mais superficial, apenas um orçamento. O artigo 13, mencionamos, mas vamos falar muito rapidamente, é o que abriga o princípio da rogação, né? Então, salvo as averbações obrigatórias, os atos do registro vão sempre ser praticados ou por ordem judicial, ou por um requerimento, no mínimo verbal ou escrito do interessado, ou ainda a requerimento do Ministério Público. A rogação, ela é, em regra, sempre necessária e aplica-se a todas as especialidades. RI, RCPN, RCPJ, RTD, é um princípio dos registros públicos. Diz o artigo 17, olha só, qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário, né, o motivo ou interesse do pedido. Essa regra está lá no artigo 17, mas eu só queria lembrar que a LGPD hoje exige um controle a respeito das informações, dos dados, né, fornecidos a respeito das pessoas. Hoje, quando alguém pede uma certidão, ela tem que sim, ainda que brevemente, dizer a finalidade. Não vai se pesquisar se ela está falando a verdade ou se não, mas ela tem que dizer a finalidade, para que ela quer aquela certidão, porque no mínimo a identificação da pessoa que pede, porque é possível que o titular de um dado, com base na LGPD, venha ao cartório e fale, olha, eu tenho aqui um imóvel, eu tenho aqui um casamento, sei lá, alguma coisa registrada, eu quero saber quem é que esteve aqui pedindo informações a meu respeito, ou para quem que essas informações foram prestadas, e vai ter que prestar contas. Olha, no seu caso nós expedimos 2 certidões, uma no dia tal para fulano, para isso, e outra no dia tal para ciclano, para aquilo. Então, eu diria que essa regra do artigo 17, ela precisa ser analisada em conjunto com a Lei Geral de Proteção de Dados. É um lembretezinho, porque só o artigo 17 puro não vai responder. Então, se alguém perguntar, olha, é preciso dizer para que se quer uma certidão? Olha, a certidão, em regra, como há a publicidade dos registros, ela não exige, digamos assim, motivo específico para ser expedida, mas tem que ter um controle sobre a expedição, no mínimo para quem, no mínimo quando, e a pessoa deve declarar uma razão qualquer, mas tem que ter alguma razão para aquela solicitação que está sendo feita. Tanto que a LGPD veda, digamos assim, e sobretudo o regulamento que os tribunais fizeram a respeito, a expedição em lote. Olha, eu quero que me dá uma certidão de quantos registros foram feitos
numa situação tal, por não sei quem, enfim, coloca lá determinadas condições e vai sair um monte de certidões daqueles registros. Isso não é o que a lei de proteção de dados contempla e admite, ok? E por falar em certidão, é bom lembrar, não é? Quais são os tipos de certidão? Quais são as modalidades? Bom, há basicamente 3 certidões, 3 tipos de certidão. Uma certidão é a chamada de inteiro teor. Quando é de inteiro teor, já está falando, é a totalidade do ato, é tudo que está lá registrado. E isso normalmente é feito através de uma cópia digital, ou uma cópia impressa, ou um xerox, enfim. Então, o mesmo teor que está lá no registro vai ser fornecido para a pessoa. Aquilo, claro, é autenticado, chancelado, enfim, passa a ter validade legal, tem selo e tudo, e a pessoa leva aquele documento para a produção dos efeitos. Mas além da certidão de inteiro teor, é também comum a chamada certidão em resumo ou por extrato, né? Normalmente numa matrícula, os lançamentos são feitos todos por extrato. Você tem um resumo que contempla então a essência daquele registro e não o seu inteiro teor. Quando você pede uma certidão de casamento, ela sai uma certidão ali por extrato, né? Resumido e simplificado o que daqueles atos, né? Quais são as informações principais que estão constando. Agora, se você quiser uma certidão de inteiro teor, aí é diferente. Então, se tiver ali averbações, se tiver várias alterações, vários mandados, tudo que foi colocado, aí isso vai ter que ser mencionado. Então, muda o teor da certidão conforme ela seja de inteiro teor ou apenas em resumo, né? Essa que a gente normalmente pede no RCPN é uma certidão em resumo, até porque é bom lembrar. Então veja, você faz uma pergunta: doutor, quais são os tipos de certidão? Então você fala, em resumo, inteiro teor, e a outra que nós vamos falar em quesitos. Mas olha, é uma ocasião para você dizer, por exemplo, sobretudo no RCPN, que há várias situações em que sobre o registro, sobre a certidão, de inteiro teor, existe sigilo. E quando há sigilo sobre o inteiro teor da certidão, ela não é fornecida a qualquer um. Aliás, podemos até mencionar esse próprio artigo 17, qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar. Eu falei, não é bem assim, né? Sem informar o motivo. Eu falei, não é bem assim que tem a LGPD. Agora tem algumas que não é nem LGPD, é sigilo mesmo. Não pode ser fornecido. Então, uma resposta inteligente é aquela que menciona o que está sendo perguntado, mas, se possível, faz uma ligação com uma outra regra. Percebe o aumento da qualidade da resposta, a demonstração de conhecimento? Olha, excelência, esse artigo 17 é qualquer pessoa, mas tem a LGPD e mais tem também os sigilos. Então, quando tem uma adoção, não vai sair lá o inteiro teor para qualquer um. Se tiver, enfim, uma verbação de divórcio, não vai sair aquele inteiro teor. Não é algo que sai automaticamente, algo precisa ser pedido. Normalmente, em alguns casos, tem que ter autorização do juiz. Então, nos casos de sigilo que você deve procurar, enfim, saber, né? No caso, por exemplo, de testemunha ameaçada, que há uma troca da identidade, lá está escrito que aquilo foi porque o juiz mandou trocar o nome da pessoa, mas numa certidão não vai sair isso, senão onde é que está qual é a utilidade de trocar a identidade, que é justamente para não deixar saber de quem se trata, entendeu? Então, ligue-se no fato de que existe o sigilo. Então, nas certidões do registro civil, por exemplo, você não pode mencionar circunstâncias da filiação ser legítima ou não legítima, se tem casamento entre os pais, se não tem. Então isso daí é algo que somente o próprio interessado é que vai poder pesquisar, solicitar a certidão, e não uma outra pessoa.
Então, o registro é público, mas vamos falar assim, o registro não é escancarado. A publicidade do registro, por vezes, sobretudo com relação ao RCPN, aos direitos da personalidade, exige uma discrição, exige um sigilo, exige uma proteção à privacidade da pessoa, ok? Então, atenção a isso, porque nem tudo é como parece. Qualquer pessoa sem motivo, não é bem assim. Como regra, sim, mas há exceções. Muito bem, diz ainda o artigo 45 que a certidão relativa ao nascimento de filho legitimado por subsequente matrimônio deverá ser fornecida sem o teor da declaração ou averbação a esse respeito, como se fosse um filho legítimo. Na certidão de casamento também será omitida a referência àquele filho, salvo havendo em qualquer dos casos determinação judicial deferida em favor de quem demonstre legítimo interesse. Então está aqui um exemplo de artigo 45, em que se busca, sim, assegurar uma privacidade. Não interessa se aquela pessoa já nasceu fruto de um casamento, se o casamento aconteceu depois, se sempre foi filho, se foi reconhecido depois, quando tinha já 5, 7, 10 anos, 15, enfim. São coisas que não interessam para quem não tem uma legítima razão para isso, ok? Outra coisa ainda a respeito das certidões que a gente precisa falar é que a lei, a medida provisória 1085, ela, na verdade, não é que ela criou o registro eletrônico, ela está aprimorando, está evoluindo, está passando por uma nova etapa, né? Já existia o sistema de registro eletrônico de imóveis, mas ela criou agora o chamado SERP, Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, porque o SREI, Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, era para imóveis, agora está numa etapa que se procura fazer, digamos assim, de forma eletrônica e talvez numa central só, de forma conjunta, todos os registros públicos. Nós temos hoje a central dos registradores, temos a central do registro civil, possivelmente nós teremos a unificação de tudo isso dentro de uma única central, ou de um único serviço eletrônico, que é esse tal de SERP. E aí diz que as certidões dos registros públicos, né, é o parágrafo 5º, elas poderão ser fornecidas eletronicamente, com o uso da tecnologia que permita a sua impressão pelo usuário e a identificação segura de sua autenticidade, conforme critérios estabelecidos pelo CNJ. Dispensada a materialização de certidões pelo oficial de registro. Olha só, hoje como é que funciona nas centrais? Elas fornecem certidões eletrônicas. Se você quer que essa certidão seja materializada, seja impressa, como se diz popularmente, se você quer uma certidão numa via física de papel, você vai, como regra, precisar que um cartório, pode ser um cartório diferente daquele que fez o registro, ele materialize, ele imprima aquela certidão eletrônica. E isso se dá, entre outras razões, porque essa impressão ela é feita em papel de segurança. Não é um papel comum, é aquele papel com característicos de segurança que, inclusive, se assemelha, vamos falar assim, a um papel do dinheiro, entendeu? Coisa ali, tipo Casa da Moeda. Mas a previsão que tem, não que isso já consiga se fazer na prática, leva um tempo para certas coisas serem mudadas, é de que essas certidões eletrônicas possam vir a ser impressas pela própria pessoa. Vamos dizer assim, como ocorre hoje com uma certidão negativa, aí que você tira da Receita Federal, do Fisco, ou essas do TRE, ou ainda aquelas que você obtém da distribuição dos tribunais, enfim. A tendência é que as certidões possam ser impressas o quê? Pelos próprios interessados, sem necessidade de que precisem de um cartório para isso. Vai haver, acho que, um pedido pelo sistema, é o cartório que vai emitir, é algo oficial, mas a via física, eu até acredito que a via física tende a ser cada vez menos usada,
ela tende a não precisar ser impressa pelo próprio cartório. Mas eu acredito que isso é algo que ainda vai levar um tempo para ser implantado, até porque hoje o que se tem é que essa impressão é feita em papel de segurança. Não sei se vai diminuir a segurança, digamos assim, imprimindo num papel comum. Eu ficaria um pouquinho cismado, digamos assim, né? A gente, quando é mais antigo e está acostumado com uma coisa, sempre vê o novo com desconfiança. Eu ficaria meio cismado de ver um papelzinho comum, né? Tipo um sulfite, atestando lá uma coisa tão importante, tão severa, tão grave, mas talvez seja só uma cisma minha do momento, porque estou acostumado com umas coisas mais formais, mais sérias, né? Uns documentos especiais. Eu também tinha um pé atrás para fazer internet bank, e hoje você faz um monte de operações e nem imprime o comprovante, né? Então acho que a gente vai caminhar sim para certidões ser cada vez mais eletrônicas, mas saiba que a tendência, hoje existe essa tal da materialização, mas há uma tendência sim de que está na lei, na medida provisória, de que você mesmo possa imprimir a certidão que você solicitou. Então hoje você está em São Paulo, precisa de uma certidão que está na Bahia, pede eletronicamente, ela vem eletronicamente para o cartório onde você foi, por exemplo, eles imprimem ali, materializam e você retira. A tendência é que você depois peça a certidão para o cartório da Bahia, ele mande essa certidão eletronicamente e você venha a imprimir na sua casa, tá bom? São inovações que a gente está acompanhando. Então o pessoal acha que cartório é aquela coisa de máquina de escrever, atrasada, antiga. Não, tem inovações, né? Não sei se todas as inovações são boas, mas vamos lá. Certidão de inteiro teor, já vimos, certidão por extrato ou por resumo, e tem a certidão de quesitos. Então você questiona um aspecto específico. Olha, eu quero saber se fulano de tal tem um imóvel aí, enfim, a pergunta que for pertinente, o questionamento que você fizer, o oficial vai fazer o levantamento, né? E vai te certificar, vai te dar legalmente algo com força jurídica de que da resposta àquela pergunta. Outra novidade também da lei, da medida provisória 1085, é que ela criou uma nova certidão, olha só. Então, olha, sintam como é que você melhora numa prova oral. Doutor, quais são os tipos de certidão que existem? Excelência, temos a certidão por quesitos, a certidão de inteiro teor e a certidão em resumo ou por extrato. Tá certo? Eu falo assim, e recentemente criada pela medida provisória, talvez ele não perguntou nada da medida provisória. Também existe a chamada certidão de situação jurídica. Ainda não sabemos exatamente o que é, mas essa certidão, diz aí o texto da medida provisória, compreende as informações vigentes de sua descrição, número de contribuinte, proprietário, direitos, ônus e restrições judiciais e reais. Então essa é uma certidão que dá digamos assim, um parecer geral sobre a situação jurídica do imóvel. Ela parece que é um misto de uma certidão de inteiro teor, também com uma certificação de ônus, né? Você coloca lá um parecer jurídico, melhor dizendo, uma afirmação de que existe ou que não existe ônus. Então é uma certidão bastante importante, qualificada, que tanto diz o inteiro teor, quanto tem uma afirmação sobre a existência ou não desses ônus, dessas circunstâncias. Então essa seria a tal da certidão de situação jurídica, porque hoje temos, alguns estados não é bem assim, tem só a de inteiro teor, mas há estados, e é exemplo do Paraná, que você tem a certidão de inteiro teor e também a certidão de ônus. Parece-me que essa tal certidão de situação jurídica, ela funde e abrange essas duas certidões numa só, ok? Bom, 21. Sempre que houver uma alteração, ainda a respeito de certidão, posterior ao ato, né, que está sendo certificado,
é preciso que o oficial, isso é muito comum na RCPN, ok? Mencione obrigatoriamente que aquela certidão, ela tem, digamos assim, elementos de averbação. Ela tem, deve ter ali uma frase, ó, a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo. Ou seja, aquela certidão não retrata apenas, deixa eu colocar aqui um negócio isso, não retrata apenas o registro original, mas informa que aquele registro original, ele teve alguma alteração, que aquele registro original, digamos assim, teve uma averbação, teve uma mudança, tem elementos à margem do ato, foi modificado, não é original. Não está dizendo qual foi a mudança, né? Por isso não é de inteiro teor, mas há uma referência de que tem alguma averbação. Pode explicar? Não entendi muito bem. Vamos imaginar, no meu caso, eu casei em 89, até falei outro dia que eu tenho aqui a minha certidão original datilografada, né? Beleza. Tem alguma averbação no meu casamento? Não. Nunca houve uma posterior mudança de nome, nunca houve uma separação, nunca houve uma reconciliação, não houve nada. Em termos registrais, está do jeitinho igual ao dia que casou. Mas tem pessoas que têm mudanças. Eu não poderia ter separado e depois reconciliado? Teria ali uma certidão de casamento. Não é uma certidão de casamento reconciliado, certidão de casamento, mas teria essas averbações. Aí constaria lá, a presente certidão envolve elementos de averbação. Ou seja, tem coisa anotada aqui. O que? Não estou dizendo o que, mas eu estou dizendo que tem. Então, se eu, por exemplo, a certa altura, eu quero adotar o nome da minha mulher. Eu não mudei meu nome quando casei, mas a minha esposa sim. E eu falar, não, mas agora eu quero, porque meu nome é meio comum, tem homônimo, né? José Luiz Germano. Então eu quero pegar um pedaço do nome dela. O sobrenome dela é duplo, né? Norce Furtado. Então digamos que eu quisesse passar a me chamar José Luiz Furtado Germano, né? Seja para homenageá-la, ela, o pai dela, ou para fugir de ter homônimo, enfim, não interessa o motivo. Ou então quisesse colocar o sobrenome da minha mãe, né? Minha mãe é Judite dos Anjos Gaspar, né? 87 anos, vivinha, mora sozinha, bem autônoma, felizmente. Mas vamos lá, e eu não tenho Gaspar no nome, meu nome é José Luiz Germano. Eu poderia também, mesmo depois de casado, colocar lá José Luiz Gaspar Germano. Essa seria uma averbação. Isso seria anotado, colocado lá no meu assento. E a certidão sairia casado com José, né, no caso, enfim, José Luiz Gaspar Germano. Só que esse Gaspar não tinha lá no começo. O Furtado, no outro exemplo, não tinha no começo. Isso entra por uma averbação. E como sai a certidão? Esta certidão contém elementos de averbação. É só isso. É isso que precisa mencionar, que houve alguma alteração. Então é fácil de perceber, quando se pega uma certidão, se tem ou não tem alguma alteração. Você não vai saber qual é a alteração, mas vai saber que alguma alteração existiu. Outra coisa, os livros, isso é muito solicitado, digamos assim, os livros eles não podem sair do cartório, essa é a regra. Até mesmo, exemplo clássico, para fazer uma perícia, a pessoa tem que... a perícia que tem que ser feita no cartório. É comunicado oficial, o juiz, tal, e a pessoa vai lá e faz a perícia. Se tiver uma absoluta impossibilidade de ser feita no local, acho que o juiz pode até dar uma autorização para ser feita em outro lugar. Se for algum equipamento não sai do prédio, é lá na universidade e tal, não sei o que, mas aí no mínimo vai o oficial junto e vai ficar olhando aquele livro ser tratado igual quem olha um bebê ali na incubadora, com toda a atenção, para evitar qualquer tipo de dano, qualquer tipo de problema. Os livros também podem sair no cartório, talvez para fazer uma encadernação, se essa encadernação não puder ser feita ali, mas pelo tempo mínimo e necessário e essencial. Normalmente
tem que ser feita essa verificação no cartório. Olha, o delegado, alguém pergunta, o delegado pode fazer perícia sem autorização judicial no cartório? No mínimo, é preciso comunicar ao juiz corregedor. O delegado tem as atribuições dele, existe sim a perícia feita pela polícia, no caso não bem o delegado, mas enfim, aquela chamada polícia científica, mas tudo isso informado, ele não vai chegando lá, quero ver isso daqui, tá bom? Bom, mas vamos lá. Escritura de registro de habitação, propriedade de imóvel. Bom, escrever sobre a escritura, bom, podemos ver isso depois, mas vamos avançar aqui um pouquinho. A pessoa está pedindo uma orientação de escritura. Então veja, a regra é não sair do cartório, e diz o artigo 23, todas as diligências judiciais e extrajudiciais que exigem a apresentação de qualquer livro, ficha substitutiva ou documento, efetuar-se-ão no próprio cartório. Essa é a regra. Então, fora daí, somente com uma autorização judicial, porque os livros devem sempre ser mantidos com segurança permanentemente, né? Porque o oficial responde pela guarda e pela conservação disso. Nós vimos aí na 8935. E então o delegatário, ele é um guardião de toda aquela documentação e deve dela cuidar adequadamente. Não se deve sair do cartório nenhum tipo de documento dessa natureza, ok? Permanecem ali indefinidamente, diz o artigo 26. Mas olha só, doutor, por quanto tempo os livros e papéis pertencentes ao arquivo do cartório devem permanecer? Você lê o artigo 26, ele diz: os livros e papéis pertencentes ao cartório, ao arquivo do cartório, ali permanecerão indefinidamente. Esse indefinidamente dá a ideia de que é uma coisa perpétua. Não é bem assim. Há documentos que sim ficam permanentemente arquivados no cartório. No caso das matrículas, no caso do documento dos loteamentos. Mas eu queria alertar vocês, e essa seria uma resposta de uma fase oral, não obstante essa regra, existe um provimento do CNJ, o provimento número 50, que estabelece uma tabela de temporalidade. Alguns documentos podem mais precocemente ser descartados, outros levam mais tempo, né? E outros devem ser guardados para sempre. Alguns podem ser descartados depois de certo tempo, sem necessidade de digitalização prévia, outros podem ser descartados desde que haja digitalização. E aí eu já vou adiantar, depois eu vejo aqui o número onde mas eu me lembrei agora e acho pertinente dizer que a medida provisória 1085 estabelece que deve ser apresentados documentos para fazer-se lá o registro que for, e uma vez concluído o serviço, é dada a certidão mostrando que aquele serviço foi feito, mas também é feita a devolução dos documentos. Então, olha só, até certo ponto, meio que não vale mais esse artigo 26. Até certo ponto, eu não falei que está revogado, mas ele está em alteração, em mudança, a sua prática está mudando. Ainda existem documentos que ficam indefinidos lá, definitivamente, mas está se migrando para uma tendência de que os documentos são devolvidos para o usuário. E isso é interessante, claro que exige uma digitalização correta e prévia, muito bem feita. Claro que se você está entregando os documentos, a pessoa vai ter que assinar um recibo. Esse recibo acaba já virando um outro documento que você precisa digitalizar e colocar lá nos seus arquivos para não ficar guardando aquela papelada. Mas a tendência é, por exemplo, o cartório com o tempo meio que praticamente não precisar mais destruir documentos considerados assim mais antigos, que estão lá sendo guardados há muito tempo, como prevê esse provimento 50. Porque a partir do momento que eu pratico um ato, faço a certidão e devolvo o documento para a pessoa, eu acabo simplesmente não ficando com documento nenhum, apenas com as imagens digitalizadas dele. Digitalização assinada, ICP Brasil, tudo bonitinho, guardado em nuvem, etc e tal. Mas olha só que assim, olha, o cartório é um lugar de muitos papéis, muitos documentos, máquina de escrever, teia de aranha. Não. Há até uma tendência agora de nem sequer
os documentos ficarem lá. Tudo tende a ser digitalizado e o cartório ficar cada vez mais limpo. E isso traz muitos reflexos. Já tem vídeo que eu fiz dentro do cartório, dependendo do lugar em que eu filmei, que aparecem lá prateleiras compridas, altas, grandes, com documentos. Eu ainda não tive como fazer isso, mas a ideia é verificar há quanto tempo esses documentos lá e separar aquilo que já pode ser descartado do que precisa ser guardado. Certamente, quando esse serviço for feito, vai haver uma diminuição muito grande da quantidade de documentos que lá estão guardados. E num futuro, mal vai existir essa necessidade de ter um espaço para guardar. Então, hoje eu tenho um prédio alugado com X metros quadrados, talvez no futuro o cartório possa estar instalado num prédio com bem menos que X metros quadrados. É uma tendência aí de ter uma diminuição, ok? Então vamos avançar um pouquinho mais. Os cartórios de RCPN, né, são chamados aí de cartórios da cidadania, né? Mas é preciso lembrar que essa expressão não é um apelido. Talvez para o STJ seja meio que um apelido, né? O Tribunal da Cidadania. O pessoal adora essa palavra cidadania, né? Eu tenho cidadania portuguesa, eu tenho cidadania americana, cidadania, mas enfim, no RCPN está na Lei de Registros Públicos, que ele se chama hoje de cartório, RCPN de cartório da cidadania. Não é só um apelido, e ele prevê a prestação de vários outros serviços, como emissão de documentos de identidade, até de passaporte. O que ocorre é que essa regra que permite o RCPN, digamos, expandir para aquilo que hoje ele faz, ela está sendo atacada por uma ação direta de inconstitucionalidade, número 5855. Então, por isso que a cidadania não é só o registro civil, é para mais coisas do cidadão. Para quem é de São Paulo, tem um órgão lá chamado Poupa Tempo, né, onde você vai lá e trata de um monte de documentos. Modo de dizer, digamos assim, seria como se um cartório de RCPN tivesse um lado, né, de poupa-tempo, tivesse a possibilidade de resolver nele mesmo várias e várias questões de documentos. Mas acho que aí, não sei se foi a Polícia Federal, sei lá o que não gostou daí, o Ministério da Justiça, sei lá, que não gostou da ideia de que outros órgãos pudessem emitir passaporte e entrou com essa ação de declaratória de inconstitucionalidade, que, salvo engano, teve liminar concedida, e em razão disso não está funcionando tão bem assim. Mas vejam, por exemplo, que com o nascimento hoje já consta-se no próprio assento o que? O CPF. Então a pessoa nasce, já é cadastrada no cadastro das pessoas físicas, né? E ela já está ali pronta para começar a pagar imposto. Pelo menos um número para isso ela já tem, né? Esse é o brinde, você nasce e já ganha um CPF. Vamos rir um pouquinho para... Opa, desculpa, caiu aqui a minha... Não pode rir, não pode fazer brincadeira, né? Aqui, tive um problema com o meu tripézinho, outro, eu tô com outro aqui. E esse daqui, se a gente toca nele, ele pode cair. Castigo, né? Não mexe, não brinca com o físico, hein? Olha só, ele derruba até o celular. Mas vamos lá. Então vejam, se houver um desrespeito do oficial aí com relação a essas regras todas que eu estou falando, tudo isso pode acarretar a responsabilidade dele, né? Então ele tem que fazer as certidões corretamente. Quando elas são gratuitas, não pode cobrar. Vimos que a cobrança indevida de certidões, ela acarreta punições. E a punição, antigamente, ela era só, aparentemente, já a perda da delegação. Hoje, você tem aí, mais claramente na Lei dos Registros Públicos, uma gradação, né? Faz sentido que apenas, isso virou no parágrafo 3º-B, esgotadas as penalidades a que se refere o parágrafo anterior e verificando o novo descumprimento, aí sim aplica-se a perda da delegação. Então hoje está mais claro, né, que a perda da delegação não é a primeira pena para quem descumpre a gratuidade de um registro civil, por exemplo. Ela é uma delas, mas digamos assim, quando não dá mais para tolerar o que a pessoa fez.
Até porque é preciso ver que às vezes uma cobrança não é fruto necessariamente da má fé, mas de uma falha. A pessoa confundiu ou o funcionário não estava bem orientado, não que isso justifique, claro que tem que ser orientado, mas também daí até perder a delegação. Nem toda a pena tem que ser a pena de morte, não é? Então, hoje, se alguém te perguntar numa prova oral, pode alguém perder uma delegação porque cobrou indevidamente por um registro, por uma certidão que era gratuita? Sim, excelência, pode acontecer, mas com as recentes mudanças feitas na Lei de Registros Públicos, pela medida provisória 1085, está claro que essa perda da delegação é uma medida extrema, é a última, digamos assim, pena a ser aplicada, e não logo a primeira, como a redação anterior dava a entender, ok? E detalhe, né, por falar em gratuidade, é preciso dizer que quando a pessoa obtém algum documento na RCPN de forma gratuita, não pode constar lá que a pessoa é pobre, isso, aquilo. Acho que eu mencionei outro dia da aula. Isso seria então alguma coisa meio vexatória ou desnecessária. Apenas consta lá que ela é isenta de emolumentos. Outra coisa ainda que eu queria falar, o pessoal pergunta, merece meio pegadinha, né? Pode uma pessoa nascer no Brasil e não ser brasileira? Pode. Vamos imaginar que a pessoa seja um filho de um diplomata, alguém que está a serviço do seu país. Ela vai nascer no Brasil, ela vai ser registrada aqui, mas vai constar que ela não tem o quê? A nacionalidade da brasileira, nos termos da Constituição. Por quê? Porque o filho de alguém que está trabalhando para outro país nasce aqui, mas ele tem a nacionalidade do país que o pai dele, que os pais, né, estão servindo. E isso é recíproco. Eu pergunto, também pode ter alguém, um brasileiro nascido no exterior? Pode. Brasileiro nascido no exterior, filhos de pais que estejam lá trabalhando a serviço do Brasil, essa pessoa tem plenamente a nacionalidade brasileira, não vai ter a nacionalidade do país estrangeiro que é registrada. E se não está trabalhando a serviço do país nem nada, mas está só lá fora, bom, você pode fazer o registro na embaixada, no consulado, enfim, na repartição do Brasil no exterior. Essa pessoa poderá depois vir para o Brasil, né, ainda menor de idade, por exemplo, depois de alguns anos, vai fazer o registro, a transcrição desse nascimento aqui no Brasil, no livro E, e depois que completar a maioridade, vai ter 4 anos para fazer a chamada opção de nacionalidade. E aí ela vai escolher se quer ser definitivamente brasileiro ou não. Então, nesses casos, durante 4 anos temos assim um registro provisório, e depois que ela faz a opção de nacionalidade, também registrada no livro E, aí nós temos uma nacionalidade definitiva. Então isso está no artigo 32, convém que seja dando uma olhada, são perguntinhas assim muito frequentes, né? E me diz uma coisa, se tem um erro na hora que você está fazendo um registro, dá para consertar? Bom, já falei isso para a escritura, né? Aquela história do em tempo e todos assinam, né? É igual também no que diz respeito ao registro. Pequenos erros podem ser corrigidos por uma adição, por uma emenda, desde que antes da assinatura, né? Ali naquele momento que está sendo feito o assento. Depois desse momento, naquela coisa que você percebe no ato, somente por retificação, que é a forma de corrigir um registro. Essa retificação tem de vários tipos. Você vai ver isso a partir do artigo 108 até o artigo 112. Por quê? Como é que se retifica um registro? Bom, tem várias formas. Existe uma retificação mais simples, que o próprio oficial pode fazer, né? E tem retificações um pouco mais elaboradas, que precisam sim de uma autorização judicial e um visto
do Ministério Público, uma vista para ele, mesmo que essa retificação seja um procedimento mais simples, apenas de âmbito administrativo. Isso você tem lá no artigo 109, tem no artigo 110, nós vamos falar sobre eles, mas veja só, a DNV é o documento, né, a declaração de nascido vivo emitida pelo hospital, pela maternidade, pelo órgão de saúde que dá a assistência ao parto. Pode acontecer de ter algum erro naquilo lá. O pessoal está lá com tanto serviço no hospital para fazer, correria, não são pessoas da área jurídica, etc. e tal. Podem existir erros, equívocos. Aí pergunto, isso daí vai impedir fazer o registro? Pergunta clássica. Não vai impedir. Esses registros pode ser feito o registro mesmo com aquela discrepância e depois, se for o caso, faz-se uma alteração, uma correção. A prioridade sempre é fazer o registro para que a pessoa não fique, digamos assim, sem uma existência legal, sem o registro do seu nascimento. Então não tem problema que existam equívocos ou divergências que não comprometam a identificação da mãe. Também, se houve uma omissão do nome do recém-nascido, ou só colocou um pedaço do nome, ou não tem nome nenhum, não foi marcado lá, coloca esse nome no assento. Ou então, se não tem menção a quem é o pai, isso não é um problema, uma divergência parcial entre o nome que se quer escolher e o nome que está mencionado da DNV. Isso não impede, sempre a tendência é o registro ser feito. Então, divergências pequenas, menores, elas não vão impedir que o registro seja feito. A prioridade é não criar dificuldades, não criar empecilho, fazer o registro e depois, se for o caso, fazer uma alteração. Por falar em alteração, eu pergunto a vocês, a pessoa pode alterar o nome dela quando faz uma união estável? Olha, uma pergunta é simples, mas ela é pertinente, porque perguntar se pode alterar o nome como quando casa, na boa, hein? É bastante simples, né? Meio básico demais. O que caberia perguntar é, já que na nossa cultura normalmente se muda mais o nome da mulher, é perguntar, o homem pode mudar também o nome quando se casa? Eu já respondi, dando o meu exemplo, né? Sim, poderia pegar um nome da minha esposa. Então é um direito recíproco, ou bilateral, ou dos dois, como queira dizer. Mas isso é casamento, tá? E união estável? Sim, a união estável feita por escritura pública, né? Ou por decisão judicial, um instrumento particular, em São Paulo não. Ela pode, em alguns estados admite-se particular, ela pode contemplar também a mudança do nome, para adotar aí algum apelido de família, algum sobrenome do companheiro. Então, veja, é preciso que se diga, a união estável não altera o estado civil da pessoa. Como é que é? Quem é solteiro e se une a outra pessoa solteira, vive em união estável? Sim. Tem aplicação de várias regras do casamento, eu diria que praticamente todas, mas não se torna uma pessoa casada. Continua no estado civil sendo solteira. Acaba sendo um costume na qualificação fulano de tal, companheiro, enfim, outras designações, mas isso não é estado civil. Seria assim, solteiro, convivente em união estável. Esse é que é o certo. Divorciado, convivente em união estável. Viúvo, convivente. Separado, convivente. Então não muda o estado civil. Muda a situação jurídica, sim, mas não muda o estado civil. Isso é preciso ficar claro. Mas como é que não muda se é igual casado? Vou dar um exemplo. Tá? Fica aí outra informação. É o que não falei sobre casamento na aula de RCPN. É possível que uma união estável seja convertida em casamento. Existe lá um capítulo das normas destinadas à conversão da união estável em casamento. Ora, se pode converter em casamento, é porque a união estável, exatamente, casamento não é. E como é que você vai mudar o estado civil de uma pessoa sem o casamento, digamos assim, quem é solteiro? E se a pessoa se casou,
Vai mudar o quê? Pela separação ou pelo divórcio. Então não é assim. Ele, digamos assim, altera muita coisa, mas não altera o estado civil, ok? Que fique isso claro. Aliás, poderia ser uma pergunta, doutor. Quando uma pessoa faz uma união estável por sentença, por escritura, o estado civil dela muda? Não. Muda muita coisa, mas não o estado civil, ok? Então vejam só, também pode ser adotado o nome no caso da união estável, e também isso é comum, né? Se a pessoa é solteira, viúva, desquitada, vive com outro homem, etc., ou vice-versa, o homem vive com a mulher, e até hoje em dia mesmo as uniões do mesmo sexo, né? Não há problema nenhum de ser feita a alteração do nome para encampar o nome do seu companheiro, digamos assim. E enteado e enteada pode acrescentar o nome do padrasto? Ora, isso a gente falou um pouquinho, né? Você precisa estudar alguma coisa chamada filiação socioafetiva. Existe regra expressa, sim, no Lei de Registros Públicos, que permite que esse enteado, essa enteada, tratado como filho, às vezes até, enfim, começou a união, a criança era muito novinha, nem conhece outro pai, outra mãe, mas ela estava registrada lá em nome do pai, em nome da mãe, biológicos, né? Nesse caso, pode ser feito um registro, né? Na verdade uma averbação, que coloque também um segundo pai, né? O pai afetivo, esse pai que é o padrasto, né? Ou madrasta. E nesse caso o curioso é que não sai o pai de sangue para entrar o pai do coração, digamos assim. Os dois vão coexistir. Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, já mencionei aqui, admitindo a multiparentalidade, ou seja, que a pessoa possa ter mais que um pai e mais que uma mãe. Certamente não é um pai biológico, você não tem como ser filho de dois pais, falando do ponto de vista da biologia, mas do ponto de vista do direito, sim, a filiação socioafetiva permite isso. Então eu queria que você soubesse que pode também ter esse acréscimo do sobrenome aí, até do padrasto em certas situações, ok? Isso é uma coisa que precisa ser conhecida. Eu disse e repito, os cartórios de registro sempre fazem averbações e registros, mas o RCPN também faz anotações. O que eu quero dizer com isso? Olha só, você nasce, tem lá o registro de nascimento e depois casa-se. E esse casamento pode ser que seja no mesmo lugar em que você foi registrado no nascimento, ou pode ser em outro lugar, não é? Eu fui registrado no meu nascimento na capital de São Paulo, no bairro de Itaquera, já falei isso aqui. Mas o meu casamento foi feito, eu sei onde foi feito, mas não lembro direito o nome do bairro. Acho que ali ou é Cerqueira César, ou Campos Elíseos, ou Perdizes, mas enfim, naquela região ali. E não sei exatamente o nome do cartório. Sei até a rua onde fica, mas não sei o nome exatamente do bairro. Então o que acontece? Quando eu fui lá casar, o oficial que fez o casamento, ele teve que expedir uma comunicação para o cartório de Itaquera dizendo: olha, o Germano que está registrado aí no livro tal, folhas tal, dia tal, tal, casou. Então eles anotam lá: o fulano casou no cartório tal. Eu não consigo mais sair com uma certidão ali de nascimento, digamos assim, escondendo esse casamento. Não tem como isso ser omitido. Uma coisa liga a outra e amarra. E quando se fizesse um divórcio, também vai fazer a averbação, a anotação. Se eu tivesse casado no mesmo lugar, digamos assim, que fez o meu registro de nascimento, dentro do cartório não teria comunicação, mas ele mesmo faria a anotação. Então há todo um amarramento. Quando a pessoa morre, olha só, tem o registro de óbito, mas também é anotado no nascimento dela, no casamento dela: olha, essa pessoa faleceu. Então não existe certidão de viuvez
tem certidão de casamento, né? Mas você pode, sim, pesquisar, verificar e constatar, sim, havia vez, seja pela certidão de óbito, seja até pela anotação de que houve o falecimento daquele cônjuge. Então é muito importante você saber também que existem essas anotações. A anotação visa criar uma segurança maior. Olha, e vou dar um exemplo prático disso. Eu não vou lembrar o nome, mas nessas coisas aí de mensalão, petrolão, sei lá o que, tinha uma pessoa, não vou lembrar o nome, mas tinha lá uma cidadania italiana, que ela conseguiu viajar, parece que usando o passaporte do irmão. E por quê? Parece que o irmão tinha falecido e não sei por que razão, houve alguma falha de comunicação, sei lá o que, e ninguém anotou que tinha havido aquele óbito. Então, acho que ele, não sei detalhar agora, mas ele conseguiu uma outra via do documento, alguma coisa assim, e viajou, passando-se pelo irmão, mas isso só foi possível porque houve uma falha. Então as anotações são importantes porque elas criam uma amarração de segurança que evita situações como essa, ok? Então diz aqui o 106, ó, sempre que o oficial fizer algum registro ou averbação, deverá no prazo de 5 dias anotá-lo nos anteriores, com remissões recíprocas, se lançadas em seu cartório, ou fará comunicação com resumo do assento ao oficial em cujo cartório estiverem os registros primitivos, obedecendo sempre a forma prescrita no 98. Quando alguém morre, então, além do registro de óbito, é anotado na certidão de casamento e de nascimento que a pessoa morreu. Quando a pessoa casa, isso é anotado na certidão de casamento. Então, RCPN tem registro, tem averbação e tem anotação. Então, a pessoa é emancipada, vai ter o registro no livro E, mas anota lá no nascimento que aquela antecipação, aquela emancipação, ela aconteceu. Ok? Eu falei das retificações da RCPN, tem 2 tipos principais. Isso eles sempre perguntam. Existe aquela mais simples que eu falei, que é do artigo 110. Elas não exigem... pergunta, doutor, numa retificação do RCPN, é preciso manifestação do Ministério Público, do juiz? Qual é a resposta? Depende. Se for uma retificação mais simples do artigo 110, não. Se for uma retificação mais complexa, né, um pouco mais severa, do artigo 109, sim. Olha lá. E quais são os... Aí a outra pergunta é a seguinte, o senhor pode me dar um exemplo aí de um erro que não precisa do MP para corrigir? É a pergunta, quer saber onde você sabe. Você nunca entrou num cartório, mas, poxa, a lei está lá disponível, não é? Olha lá, 110.1. Erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata da necessidade de sua correção. Olha só, por erro de digitação, em vez de escrever Renato, escreveu Reanto. Sei lá, inverteu a letra, faltou uma letra. Corrige, não precisa do MP nem do juiz. Erro na transposição de elementos. Na hora de colocar o nome do pai, truncou lá, colocou o nome errado, inverteu, mas está aqui a certidão, mostrando que certidão do nome dos pais, do casamento, tudo direitinho, está aqui. O nome do meu pai não é esse, na hora que vocês colocaram, colocou outro. Então, o que vai fazer? Corrige lá mesmo no cartório. Uma inexatidão de ordem cronológica e sucessiva na numeração do livro. Todo registro tem um número de assento. Equivocaram-se lá e colocaram um número errado. Corrige, não tem problema. Colocou o número do município errado. Corrige, não tem problema. Não precisa de juiz, não precisa de promotor. É uma coisa simples demais. Você faz consulta, ainda mais agora com os hospitais cheios, aquela fila de Covid. Você vai lá para pegar consulta de Sonrisal, Neusaltina. Não, isso daí você vai na farmácia. Então nem tudo precisa do médico, nem tudo precisa do juiz, nem tudo precisa do promotor. Resolve no cartório mesmo, tá certo? Então não colocou o município mudou de nome, etc e tal, vai lá, altera isso corretamente. Agora, há casos, então você tem que ter uma liberdade, né, contida. Você vai, na mesma farmácia, vamos voltar no exemplo da farmácia, eu gostei dessa história, nunca tinha feito isso, não estava escrito aqui na minha colinha, no meu roteiro.
Então você pode comprar um remédio simples na farmácia ali, uma coisinha bobinha, sem receita, não sei o que lá? Pode. Agora veja, tem coisas que precisam da receita. E tem coisas que a receita fica presa, né? Só retida. Aquilo é tudo controlado. Eu lembro que uma vez eu tive que comprar um remédio controlado, até me chamava a atenção, o remédio era extremamente barato. Mas, amigo, uma vez, não sei, me faltou a receita, eu quis comprar, que é isso? Olha, não consegui. Tive que ir atrás da receita, etc. e tal. Então, um controle severo. Ou seja, você como oficial, você como farmacêutico, vai ter coisas que você pode fazer e vai ter coisas que você não pode fazer. E você tem que saber uma e outra para distinguir. Então, essa pergunta do examinador era importante. Então, fora desses casos, né, o 109, o requerimento com documentos é encaminhado ao RCPN, pelo RCPN ao juiz, ele abre a vista ao MP, né, e também, eventualmente, se tiver algum interessado, e ele decide em seguida, comunicando ao cartório a sua decisão. Isso é feito tudo em poucos dias, né? Principalmente se não forem necessárias outras provas. Se forem necessárias, elas serão produzidas. Nós não vamos tratar aqui em detalhes o 109, mas saiba que tem o 110, que não precisa de juiz e promotor, e o 109 que sim. Então fica aqui uma lição de casa, digamos assim, para você dar uma procurada e entender essas situações do 109. E lembram-se, a RCPN, eu recomendo muito aquele podcast da Arpen. Já falei para vocês, aqui se viu, aqui se vê. Bom, vamos agora falar um pouquinho mais de imóveis para a gente concluir já para o final, né, e para terminar. A MP 18.1085, né, ela introduziu um novo item na lista do 1671. E o que é 1671? Tem um artigo que é 167, que tem uma lista daquilo que é registrado e do que é verbado no registro de imóveis. Até porque, vamos aproveitar para dizer, só pode haver registro de um ato legalmente previsto como possível de ser registrado. Precisa ter legalidade, precisa ter tipicidade. Se não encaixar naquela situação, uma conduta não prevista como crime não é crime, por mais errada que seja. Um título que não está previsto de ser registrado, seja na Lei de Registros Públicos ou em outra lei, não vai ser registrado. Poxa, mas deveria, tal coisa deveria ser crime, não é? Tal coisa deveria ser registrada e não é registrada, não há previsão legal. Então o que houve foi um acréscimo de um item mais na lista. Esse 167 tem dois incisos. O primeiro inciso fala dos registros, o segundo inciso fala das averbações. E aí vamos falar, a lista do inciso 1 das averbações, ela é números clausos. Clausos é número fechado, número restrito, só nos casos legalmente previstos, seja na Lei de Registros Públicos, seja em outra lei. Agora, já os casos de averbação, se diz que são números apertos, ou seja, números abertos, ou então um rol meramente exemplificativo para as averbações, no caso dos registros, um rol taxativo, né? É um princípio que só se registra aquilo que tem previsão legal expressa. E agora temos uma previsão legal expressa inserida no rol do 1671, que é o inciso, ou a linha, não, inciso primeiro, a linha 30. O que está previsto agora nesse lugar como possível de ser registrado? A permuta e a promessa de permuta. Não é novidade que se podia fazer o registro da permuta, mas agora está claro que também a promessa da permuta pode ser registrada. Está aí uma inovação, né, nessa lista do artigo 30. Também tem outra inovação no item 45, que é o registro do contrato de pagamento por